Você já ouviu falar em combustível sintético ou gasolina sintética? E aí a gente pode ter uma variedade grande de combustíveis, né, sintéticos. E também ficou sabendo que uma empresa conseguiu entrar para o livro dos recordes voando com um pequeno avião durante um espaço de tempo aí, usando simplesmente combustível sintético. Você vai saber tudo sobre esse assunto neste vídeo, logo após a vinheta. Bem-vindo! Você está no canal Ciências e Negócio e neste canal nós tratamos dos mais diversos assuntos relacionados à economia de mercado, sempre com um olhar técnico. Se você gosta desse tipo de assunto, este aqui é o seu lugar. Bom, antes do vídeo de hoje eu quero dar as boas-vindas a todos os novos inscritos nesse canal e pedir que você que está aí assistindo esse vídeo, clique aqui no botão aqui embaixo e se inscreva no canal, dê like no vídeo, curta e compartilhe, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Nosso canal ainda é um canal pequeno, mas com a sua ajuda a gente vai conseguir crescer e espalhar mais conteúdo interessante, conteúdo com bastante profundidade para mais pessoas, tá bom? Então não se esqueça, se inscreva aí no canal, tá certo? Então, bora pro vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um assunto bem interessante, por quê? Porque falar de combustíveis é você falar, neste caso, sobre inovação na área de combustível, a gente está falando de ciências e está falando de negócios, porque conforme você sabe, essa questão de, principalmente aqui no Brasil, que está uma loucura de preço de combustível alto, teve aquela questão dos ICMS que ajudou a dar uma baixada, mas tem a questão do real que está muito desvalorizado e combustível é tratado em dólar, então tá essa loucura toda. Inclusive eu devo fazer algum vídeo no canal falando especificamente desse assunto, mas assim, e mundo afora também, você tem uma questão aí de crise de petróleo global, né? Então, sempre falando de combustível sintético, de fontes de possível inovação nesse setor é sempre interessante. Hoje eu vou reagir aqui, eu trouxe uma matéria que eu achei bastante interessante. Em cima dessa matéria eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso. Não sei se você já conhece isso ou não, mas eu pretendo fazer um apanhado bem assim, com bastante informação e deixar vocês assim por dentro de tudo que tem a ver com combustível sintético, tá certo? Bom, para eu conseguir fazer isso eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto, minha tela deve estar aparecendo aí. Bom, eu vou falar com vocês aqui primeiro sobre essa matéria que eu trouxe. É uma matéria da BBC News Brasil. É uma matéria que é de agora, basicamente. É de 2 dias atrás, de 8 de julho, tá? Então, e aqui diz o seguinte: o que é petróleo sintético? Arma contra o aquecimento global. Bom, essa matéria a gente já começa por aí. Teve essa empresa, igual eu falei na introdução, essa empresa se chama Zero Petroleum aqui, que é uma empresa inglesa e entrou para o livro dos recordes por abastecer uma pequena aeronave, essa aeronave que vocês estão vendo aqui, e conseguir fazer um voo com essa aeronave usando exclusivamente desculpem. Bom, usando exclusivamente petróleo sintético, tá certo? Então, bom, como ninguém tinha feito isso, né? Então, eu acho que não foi tão difícil assim de estabelecer esse recorde. Mas aqui tá, ó, quer ver, ó, em novembro de 2021, um piloto da Força Aérea Real Britânica decolou um pequeno avião no sul da Inglaterra para fazer história, né? Então, em seu curto trajeto, um novo recorde para o livro dos Guinness, o de primeiro voo já realizado apenas com combustível sintético. Bom, então aí a gente já tem algumas informações que são interessantes, né? A primeira informação é que assim, foi primeiro voo com combustível sintético. Aí você já pensa, pô, combustível sintético pode ser uma resolução para um dos graves problemas energéticos que a gente tem no mundo. Ou seja, ao invés de eu usar uma gasolina
proveniente de fontes fósseis, né? De exploração de fontes fósseis, eu posso produzir minha própria gasolina e isso resolve dois problemas. O primeiro problema é essa questão da crise do petróleo e um outro problema, que é o que essa matéria está amarrando, é a questão da contaminação dos gases do efeito estufa, contaminação da atmosfera. E aí eu vou explicar o porquê que eles dão essa ênfase aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, por que eles dão essa ênfase? Porque é o seguinte, isso vai ter aqui no o que são combustíveis sintéticos, né? Então assim, eu nem preciso ler a matéria só para poder dar uma geral para vocês. É o seguinte, combustíveis sintéticos, deixa eu só voltar aqui a tela, vamos. Combustível sintético, o que é um combustível, uma gasolina? Só para dar um exemplo para vocês, é um hidrocarboneto. Então é uma estrutura química formada por hidrogênio e carbono, por isso o nome hidrocarboneto. Bom, da onde que você pode extrair hidrogênio? Você pode extrair hidrogênio de diversas fontes. Uma das fontes muito usadas para extrair hidrogênio é da água, por exemplo. Você faz um processo de eletrólise, separa hidrogênio de oxigênio e utiliza o hidrogênio. Bom, da onde que você pode extrair carbono? De fontes, por exemplo, CO2. CO2 toda queima gera CO2. CO2 você tem oxigênio e carbono. Então você também consegue, através de um processo químico, você consegue separar o carbono do oxigênio. Aí o que você faz? Você pega o hidrogênio proveniente da água e une através de um terceiro processo químico com o carbono proveniente das fontes de CO2, que pode ser chaminé de fábrica, pode ser do próprio ar. Você pode ter maneiras de fazer captação de fumaça, né? Ou seja, de CO2 da atmosfera, e fazer essa quebra e fazer essa união. Obviamente que essa união química ela tem uma quantidade de hidrogênio e de carbono na molécula, né? Para que você consiga chegar aí no petróleo, que é o que você quer. Beleza. Então, sabendo disso, é possível tecnicamente que isso seja feito. Inclusive, qual que é a ideia da matéria? É que você consiga fazer isso extraindo esse CO2 da atmosfera ou das chaminés ou dessas fontes que queimam alguma coisa. Então, portanto, você estaria gerando um impacto muito positivo na questão do efeito estufa, aquecimento global e tudo isso. Beleza, só que aí, aqui tem um grande ponto, que é o ponto mais importante, que é o que eu quero trazer para vocês. Deixa eu só colocar aqui e voltar ali na matéria. Bom, beleza, então tá aqui, em resumo, é isso que eu falei. Então, normalmente, o que se faz é extrair o petróleo da terra, tal, refiná-lo, tal. Isso daí é a extração do petróleo, mas você aqui, no caso do hidrogênio, igual eu falei, você pode obter ali da água, separando, tal. Beleza. Aí, uma pergunta muito interessante que eles colocam aqui: combustíveis sintéticos são verdes? E aí, aqui é um ponto muito interessante. Para você dizer que, em primeiro lugar, aquela primeira função de que o combustível sintético traria benefício para o meio ambiente, ele teria que ser um combustível verde, certo? Por quê? Porque aí agora a gente começa a entrar nos problemas. Vamos lá, no primeiro processo que eu falei para vocês, como é que eu vou obter hidrogênio? Bom, eu posso obter através da água, através de uma eletrólise da água. Agora, qual que é o problema do processo de eletrólise da água? É que você vai ter que colocar, para transformar essa água, fazer a separação entre hidrogênio e oxigênio, você tem que despejar energia nessa água. E o processo de eletrólise consome muita energia. Então, já começa a ter um primeiro impacto aí, que é a questão da viabilidade financeira de todo esse processo. Porque você vai ter que gastar muita energia primeiro para separar hidrogênio de oxigênio. Depois você vai ter que gastar energia para separar o oxigênio do carbono. E depois você vai ter que gastar energia para unir os dois, para daí sim gerar combustíveis sintéticos. Então você já vê a cadeia de problemas que isso traz.
Então tá, separou o hidrogênio, então já despejou energia para isso. Aí a pergunta é, para o combustível ser verde, da onde que tem que vir essa energia? Bom, você tem várias fontes de energia, você pode de repente ter uma termoelétrica, aí você estaria trocando 6 por meia dúzia, estaria despejando energia que vem da queima de algum material, gerando CO2 para poder fazer um combustível que gere menos CO2, isso não faz sentido. Então, assim, para que esse processo todo seja viável, você vai ter que ter todo o processo feito com energias renováveis, ou seja, o processo de eletrólise ele tem que ser gerado através de fontes renováveis, que é o famoso hidrogênio verde, que eu já tenho até aqui no canal vídeo sobre isso, como que se gera esse hidrogênio verde. Então, você teria que ter hidrogênio verde, você teria que ter carbono verde, para depois unir os dois. Então, quer dizer, esse daí é justamente a questão que eu faço. Esse processo, teoricamente, e assim, sem aprofundar muito, você já pode ver que é um processo que é financeiramente inviável, um processo desse. Por quê? Deixa eu só voltar aqui na matéria que eu quero mostrar aqui para vocês. Mais uma parte aqui interessante. Vamos lá. Então tá, aqui é o resumo do que eu falei. Então basicamente aqui é uma foto, né? Para você extrair o hidrogênio e o carbono, você vai ter que usar fontes renováveis, ou seja, eólica ou solar. Está aqui. Qual a extensão da produção atual? Que aqui é bastante interessante. Ó, a quantidade de combustíveis sintéticos produzida atualmente é reduzida segundo o Calvo Ambel aqui, mas esse processo pode ser acelerado. Sim, pode ser acelerado. Agora a pergunta é, faz sentido isso ser acelerado? Aí eu até queria que você deixasse os comentários aí no vídeo. E aí, faz sentido ou não? Porque é o seguinte, você imagina a quantidade de energia que você vai despender para poder gerar o seu combustível verde, sendo que você poderia resolver o problema de transportes, por exemplo, de duas maneiras. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, não tem aqui, mas deixa eu voltar aqui. Então, você poderia resolver esse processo de duas maneiras. Quais seriam as maneiras? Primeiro, investindo e trabalhando em fontes elétricas, ou seja, para automóveis, a gente poderia conseguir uma maneira, e aí tem que ser uma maneira que seja tecnicamente viável, de melhorar as baterias, a vida útil das baterias, porque capacidade de armazenamento de bateria, hoje em dia a gente já tem para você poder colocar carro para rodar aí à vontade. O grande problema das baterias é o pós-uso. Então, o que eu faço com essa bateria que chegou no final da vida útil? Se eu conseguir fazer uma forma de reciclar a bateria e 100% da bateria seria ótimo, porque a gente não estaria gerando esse resíduo industrial gigantesco. Outra questão é aumentar a vida útil da bateria, porque os carros elétricos, o grande custo do carro elétrico está justamente na bateria. Então a gente poderia, ao invés de estar injetando energia elétrica num processo de gerar hidrogênio, carbono e depois fundir os dois, eu poderia usar essa energia para poder já botar o carro para rodar. E aí seria uma eficiência muito maior, porque você gerar hidrogênio verde consome-se muita energia, tá certo? Então já seria uma das formas de resolver. Tem uma outra forma de resolver que também é igualmente interessante, que é, por que não fazer o carro já movido a hidrogênio? Ao invés de você ter que gastar também a energia para poder gerar o carbono e depois transformar isso numa gasolina, por que não você já usar o próprio hidrogênio? Bom, hidrogênio, no meu vídeo de hidrogênio verde eu deixo isso muito claro. É uma fonte de energia quase que perfeita. Por quê? Porque depende da forma que ela é produzida. Se ela for produzida de fontes renováveis, ela é perfeita. Porque a primeira coisa é o seguinte, você produziu hidrogênio, a queima do hidrogênio, ela vai gerar água. Então significa o seguinte, que é um ciclo fechado, perfeita do ponto de vista
que a gente está falando aqui o ponto de vista do meio ambiente, tá certo? Porque ela não vai ser perfeita, porque ela vai gerar muita perda de energia nessas conversões. Agora, do ponto de vista do meio ambiente, você poderia desenvolver o carro a hidrogênio, como eu li algumas matérias aí há pouco tempo atrás, dizendo que a Toyota ela tinha um foco bastante grande de fazer carros como movidos a célula de hidrogênio. Qual que era o objetivo dele? Usar essa célula de hidrogênio para gerar uma máquina elétrica e a movimentação do carro ser elétrica, por questão de que carros a combustão, a eficiência dele é menor. Mas assim, tá vendo? Eu trouxe esse vídeo, trouxe essa matéria justamente para mostrar para vocês que desenvolvimento tecnológico é muito bom, só que ele tem que estar alinhado a questões comerciais, a questão de custo, a questão de viabilidade financeira, porque senão fica um desenvolvimento tecnológico e que não tem aplicação. Por isso que o nome do canal é Ciências e Negócios, que é justamente você pegar ciência e aplicar na realidade para que aquilo gere benefícios para a sociedade de maneira geral. Bom, eu espero que tenha ficado claro o que eu quis explicar aqui. Então, a matéria, ela tem até alguns especialistas comentando alguma coisa que eu falei aqui, que não seria um processo viável para grandes produções, porém, eles dizem que tem muitas empresas trabalhando nisso. Espero que eles consigam fazer isso de maneira viável, o que eu duvido bastante, mas pode ser. E aí, também queria dar um recado para vocês. Na sexta-feira agora, eu vou ter uma live no canal Ciências e Negócios aqui no YouTube, porque muitas das vezes eu também tenho o Instagram lá, que tem bastante gente que segue, mas vai ser aqui no YouTube, transmitido essa live aqui no YouTube, e que eu vou falar com um amigo meu, que é radialista e psicólogo. Vai ser um papo muito interessante. Se vocês tiverem perguntas e quiserem já deixar perguntas, pode já deixar no comentário desse vídeo que eu vejo, vou falar com ele, porque qual que é o objetivo? Eu falar sobre o mundo de negócios voltado à comunicação e psicologia, principalmente aquela questão de coaches, né, que está muito em alta. Queria falar justamente com um profissional dessa área, tá certo? E aí, também tive uma última live agora na sexta-feira passada, que também foi muito interessante. Falou sobre empreendedorismo, falou sobre marketing estratégico e sobre negócios femininos, que é uma parte que eu achei muito interessante da live, tá bom? Então entra lá, assista todos os vídeos, curta, compartilhe, se inscreva no canal e nós nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!